palavra do Senhor em Filipenses 1, de 27 a 30, diz o seguinte: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Essa palavra do apóstolo Paulo a essa igreja nos lembra a importância dessa nossa caminhada na fé cristã. Eu quero mostrar para vocês ali alguns trechos de um livro muito interessante do Pondé, falando sobre a espiritualidade no nosso tempo. Ele é um filósofo, não é um evangélico, é um filósofo brasileiro, um bom pensador. O Brasil para ouvir ele, né? Entre outros bons pensadores que o Brasil tem produzido, graças a Deus. Apesar de nós não estarmos falando aqui de um contexto teológico, ele escreve um pouco sobre essa espiritualidade de hoje em dia. Ele diz que hoje em dia é comum você ouvir alguém dizer: não tenho religião, tenho espiritualidade. É comum você ouvir isso, né, nas palavras dele. E a pergunta dele é: de onde vem essa ideia? De onde saiu essa coisa de que eu não tenho religião, mas tenho espiritualidade? Ele pergunta: por que ter espiritualidade é melhor do que ter religião? Por que de repente se fez essa diferenciação? E por que um é melhor que o outro? Aí ele continua: uma vida espiritual sem apego às instituições será uma vida espiritual subjetiva. Olha que interessante isso. Ele começa a defender a instituição religiosa, vamos chamar de igreja, para você entender. E ele diz que ela é importante na vida de alguém. Aí ele diz: é muito difícil se manter fiel a uma tradição, sozinho num apartamento, diante da Netflix. Ilusão. Grande ilusão. E aí, a conclusão é a seguinte: a desinstitucionalização, na verdade, reinstitucionaliza o sujeito espiritual como consumidor espiritual, muito mais que como praticante de uma espiritualidade específica. Em outras palavras, o que ele chama a atenção de cada um é que uma espiritualidade desassociada disso aqui que a gente chama de comunhão, igreja, abraço, intimidade, irmandade, é uma proposta de consumo espiritual individualizada, presa na casa do indivíduo, onde ele entra, senta e diz: eu não preciso de religião, eu me basto espiritualmente, vou ficar sentado aqui confortavelmente na minha casa, sem me relacionar com ninguém, e aí eu vou viver uma espiritualidade saudável. Ele diz: isso é ilusão. E olha, é um filósofo, e eu diria que as pedras estão clamando. Porque isso é fato. O Senhor Jesus diz que nós somos corpo, nós temos que viver em unidade. E quando nós nos distanciamos do corpo, a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, a nossa fé, começa a ficar desvalida, fraca. E nós perdemos a noção exata daquilo que Jesus mesmo planejou para nós. Jesus não planejou para nós uma espiritualidade de um consumidor espiritual sozinho na sua casa, fechado, né? Isolado do mundo, se autobastando. Não, Jesus disse que nós tínhamos que viver em corpo, porque quando nós nos unimos, nós somos mais fortes. Um comentarista chamado Warren Wiersbe, ao comentar esse texto, ele diz assim: a vida cristã não é um playground, é um campo de batalha. E Efésios, o capítulo 6, verso 11, vamos ler juntos lá? Diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele diz: cuidado com essa proposta, diz o Wiersbe, de que de repente a vida cristã é só um playground. Não, é um campo de batalha. Nós estamos no meio
de uma batalha e precisamos estar conscientes disso. E por isso, o apóstolo Paulo, preso lá na cidade de Roma, escreve para essa igreja em Filipos. Esse aí é o teatro de Filipos, da cidade de Filipos, é o que sobrou dele, né? E aí ele escreve para esses irmãos ali, dizendo: eu estou preso por causa do Evangelho. E eu quero dizer algumas coisas importantes para você. Estou sofrendo por causa do Evangelho. E o que é que ele escreve, que é tão importante para aquela igreja? Nós devemos pensar e repensar a nossa caminhada cristã. Uma das belezas do cristianismo é que ele nos educa. É um espetáculo. A igreja é um espetáculo. Nós nos reunimos a cada semana para pensar um assunto, uma pessoa, Jesus Cristo. O cristão, ele larga na frente em muitas coisas. Olha o que eu estou dizendo, cristianismo de maneira bem abrangente, né? O cristão, ele conhece geografia, história, matemática. O cristão, ele tem acesso a uma gama de informações riquíssimas, e a igreja faz isso. Além de nos dar um coral bem afinado. Eu não sei se vocês já assistiram aquele programa na televisão que é The Voice Brasil. É muito legal. Eu gosto. Eu assisto pouco programa de televisão, mas esse eu gosto. É uma competição, né? Prestem atenção. Eles fazem sempre a pergunta quando está na fase eliminatória. Escuta, você canta muito bem, como é que é a sua relação com a música? Metade, às vezes até mais, de todos os candidatos, pode buscar lá na gravação, dizem assim: eu comecei cantando na igreja. Eu comecei cantando na igreja. E alguns soltam até um glória a Deus de vez em quando, assim, né? É fantástico, porque é essa comunhão, essa comunidade, essa unidade, esse povo santo que se reúne, ele vai crescendo em todos os aspectos. Não apenas na sua espiritualidade, na sua relação com Deus, na sua relação com a comunidade, mas também somos edificados em outros aspectos, até mesmo culturais. E é isso que Paulo escreve. Então, ele chama aqueles irmãos e diz assim: nós devemos viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo está escrevendo para cristãos. Ele não está escrevendo para o mundo todo. Ele está escrevendo para um grupo de cristãos. É como se Paulo dissesse assim: só os cristãos vão entender o que eu vou dizer. Mas é mais, ele coloca aqui um verbo no imperativo presente da voz média ou passiva, depoente numa segunda pessoa do plural. O que isso significa para você? Né? Vamos traduzir. Significa que esse verbo vivei, aqui, que é a palavra grega usada por Paulo, nesse verbo imperativo do presente, é algo que vem na voz média, é algo que vem de Deus, agindo sobre o indivíduo e dizendo para ele: eu estou te capacitando a ir, vá, eu te capacitei. É isso que significa. Eu não estou te chamando para viver e não te dei a capacidade para viver essa vida cristã. Deus está dizendo assim: eu estou te chamando para viver essa vida cristã e eu te capacitei para viver essa vida cristã. Portanto, não estou te pedindo algo que você não pode realizar. Eu estou te pedindo exatamente aquilo que eu já te capacitei para realizar. Portanto, vivei. Vivei de modo digno do Evangelho. Dignidade no Evangelho é isso. É olhar para a capacitação que vem de Deus e responder a essa capacitação de Deus de maneira positiva. E ele diz aí que o objetivo disso vem a trazer alegria ao coração dele e, obviamente, louvor diante de Deus. Ele diz: eu quero saber, no tocante a vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma. A primeira coisa que Paulo vai dizer, então, é que para alguém viver de maneira digna a vida cristã, e entender e desenvolver na sua caminhada de fé uma relação saudável com Deus, com a sociedade, com a igreja, é preciso firmeza. E aí a pergunta é: o que significa ser firme na fé? Ser firme na fé, segundo o versículo 28, é não ser intimidado pelos adversários. Olha o que diz aí o versículo 28. Vocês devem estar firmes na fé, em um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ser firme na fé é não vacilar, é estar seguro, firme, é não ter medo daquilo que os adversários vão fazer contra a sua fé. É interessante o capítulo 3, versículo 2 de Filipenses, olha para você ver aí,
capítulo 3, versículo 2. Quem são esses adversários? E como eles podem intimidar a nossa fé? Os adversários são descritos aí no capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está descrevendo os adversários. Ele diz que esses são aqueles que se levantam contra a fé cristã e que podem influenciar um cristão no caminho da sua relação com Deus. Ele diz assim: mantenha-se firme, porque pessoas podem te influenciar. Eles são adversários. A palavra adversário aqui é uma palavra muito interessante, porque é uma palavra que tem a ver com alguém que tem interesse em te levar para o caminho da perdição e que usa todas as estratégias para isso. Ele usa estratégias que você nem percebe que são estratégias para te tirar do caminho da comunhão com Deus e com o povo de Deus. Ele diz: cuidado com esses adversários. Não fique intimidado por esse tipo de adversário. Mantenha-se firme, porque ao se manter firme, você vai realizar a sua vida cristã de modo digno diante do Senhor. Um comentarista chamado Lightfoot, ele diz que quando o Senhor chama para firmeza, Ele está chamando para algo que é uma combinação entre uma coragem inabalável e a firmeza que pode garantir a vitória. Ou seja, não é mais ou menos firme, é uma coragem inabalável, alguém destemido, que entra e diz assim: eu vou enfrentar isso aqui em nome do Senhor, não vou vacilar, vou caminhar firme porque eu sei quem está comigo. É uma coragem inabalável. Não é aquela coragem assim mais ou menos, do tipo, não sei se vou ou não vou. Né? Não, é uma certeza, uma convicção. Olha 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, quando essa palavra também aparece aí, Paulo cita também 1 Coríntios capítulo 4, o verso 9. A ideia é essa, Paulo aqui em 1 Coríntios 4, 9. A ideia dessa coragem inabalável, dessa firmeza. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. 1 Coríntios 4, 9. Olha que interessante. Como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A palavra espetáculos aqui, né, é a palavra grega teatro. Teatro. Paulo diz assim: Deus nos colocou como personagens de um teatro, o teatro de Deus. E aí nós nos tornamos espetáculos, não apenas para homens que estão verificando a nossa firmeza, a nossa coragem, mas também aos anjos. Anjos também estão vendo a nossa firmeza. Portanto, Paulo vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno desse evangelho. A primeira coisa é com firmeza, a segunda coisa, com unidade, lutando juntos pela fé evangélica. É interessante quando ele fala sobre essa luta em conjunto pela fé evangélica, ela está diretamente ligada com a intimidação dos adversários. Vamos entender isso melhor. Como nós podemos viver essa unidade? Versículo 27b, do texto que nós lemos, no finalzinho do texto nosso, diz que nós devemos lutar de maneira a sermos um só. Essa palavra lutar juntos é uma palavra muito interessante, porque ela, na língua original, na língua grega que é usada aqui, ela é usada para um grupo que está numa luta competitiva. Ele diz assim: igreja, esteja atenta, que nós somos chamados por Deus para uma luta contra os adversários que estão aí. É uma luta espiritual, não é uma luta física, não é uma luta carnal. Nós não somos chamados para uma guerra santa. Nós somos chamados para uma batalha espiritual. Ele diz: esses adversários que estão aí são três. A Bíblia deixa isso muito claro: o mundo, a carne e o diabo. Às vezes o nosso adversário está dentro de nós mesmos.
não é? A nossa inclinação carnal, a nossa vontade em não cumprir a vontade de Deus, a nossa vontade de dizer, não, Senhor, amanhã, hoje não. E tem muita gente que caminha na sua vida espiritual como aqueles que estão querendo fazer dieta, amanhã, né? Ou segunda-feira eu começo, né? O texto, a palavra do Senhor diz, não, é agora, a batalha é agora, não dá para postergar isso aí, nós já estamos nessa luta. E aí, essa palavra é usada para alguém que está numa luta competitiva. Só que a nossa tradução em português, ela ficou um pouco pobre. Porque na língua original no grego, aparecem palavras que na versão em inglês, na ESV, aparece de maneira completa. Que a tradução seria a seguinte: mantenha-se firme em um só espírito, com uma só mente, lutando lado a lado pela fé do Evangelho de Jesus Cristo. Essa seria a tradução completa. Essa seria a tradução completa. Ou seja, não é apenas uma luta onde a sua oração, a sua caminhada faz diferença. Não, ele diz assim, use também a sua mente. Perceba, pense. Afinal de contas, o nosso culto é o quê? Racional, porque Deus nos deu razão, capacidade de pensar, raciocinar. Isso é uma bênção. Portanto, quando os adversários estiverem tentando te intimidar, pensa, ora, observa e abraça o seu irmão e irmã de caminhada na fé cristã para não se perder nessa jornada, porque sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Não é? Se eu quero ir rápido, disse um pensador, eu vou sozinho. Se eu quero ir mais longe, eu vou acompanhado. Então, quando nós olhamos a unidade da fé, a tradução melhor é essa. É alguém que está caminhando lado a lado na certeza de que está numa luta. Versículo 28. É uma unidade também de convicção. Por quê? Porque o verso 28 diz que o trabalho desses adversários é levar até nós uma prova evidente de perdição. Interessante essa expressão do versículo 28. Uma prova evidente de perdição. Por que essa prova evidente? Essa palavra prova evidente de perdição é uma palavra que significava o uso de um elemento legal, de uma prova, de um sinal dentro de um processo. O que Paulo está dizendo? Fiquem atentos, irmãos, porque os adversários da nossa fé vão dizer que não é boa ideia ser cristão. Porque para eles, ser cristão não é uma coisa boa, porque o cristão é perseguido. O cristão é perseguido pelo governo, o cristão é perseguido economicamente, o cristão é perseguido às vezes pelas pessoas da própria família, e naquela época eles eram condenados à morte por serem cristãos. Ele vai dizer, então, quando os adversários olham para a vida do cristão, dizem assim, ser cristão é uma perdição. É só olhar as provas de que vida cristã não vale a pena. É interessante essa palavra, perdição, apoleias no grego, que ela significa o desperdício de um recurso. O argumento dos adversários da fé é o seguinte, você está desperdiçando sua vida. Vocês já ouviram isso? Você está desperdiçando a sua vida sendo cristão. Você está desperdiçando a sua mocidade. Olha só, você está desperdiçando o seu tempo. A palavra no grego é essa. Então, para o mundo, os adversários olhavam para a igreja e falavam assim, abandona essa fé, porque vocês estão perdendo tempo, estão desperdiçando a sua vida. E Paulo escreve, por isso, para eles, a vida cristã é uma prova evidente de perdição. Mas para nós, olha o final do versículo 28, é prova de quê? Salvação. Mas para vós outros, de salvação. E isto vem da parte de Deus. Portanto, eu estou escrevendo a cristãos para viver de forma digna do Evangelho, porque os valores cristãos, a visão cristã, a missão cristã, é algo que só o Espírito Santo coloca no nosso coração, é algo que vem da parte de Deus. Portanto, nós vemos a vida de maneira diferente daqueles que estão aí contra o Evangelho. Nós vemos a vida de maneira diferente. Versículo 29. Então nós temos uma unidade de convicção. Nós sabemos, e mesmo quando enfrentamos o sofrimento, nós sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. É o versículo 29.
Ele vai dizer, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha que coisa boa. Paulo está dizendo, olha que coisa boa. Nós estamos sofrendo por causa de Cristo. Não é uma bênção? Eu estou aqui preso em cadeias, tomando chicotada para todo quanto é lado nessa estrada da vida, tomando, né, e apanhando para todo quanto é lado. Que bênção. Que coisa boa. O mundo diz assim, meu jovem Paulo, você está perdendo a sua vida, está desperdiçando. Ele diz, o que vocês acham que é perdição, prova evidente de perdição, para mim é de salvação. E olha, me foi concedida a graça, e foi concedida a cada um de nós, de sofrer por Cristo. Olha, isso é algo fenomenal. O Tim Keller, ao falar sobre sofrimento nesse livro dele, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, recomendo esse livro, diz o seguinte, por sinal ele estará em maio aqui com a gente, no Rio de Janeiro. Os tempos difíceis despertam essas pessoas do sono fantasmagórico, da autossuficiência espiritual e levam-nas a uma busca sincera do divino. Quando vem o sofrimento, diz Tim Keller, nós somos acordados desse sono fantasmagórico da autossuficiência espiritual. Deus nos chacota e diz, acorda desse sono, porque você está no meio de sofrimento e você está caindo no abismo. Você precisa de gente para orar com você, caminhar com você. Você precisa do corpo de Cristo. Você é um membro desse corpo. E aí o indivíduo é acordado. O sofrimento serve para isso. Ah, não tem coisa melhor para a vida de oração que sofrimento. Começou a apertar a vida de oração, opa! Né? E se apertar um pouco mais, hora de joelho. E se apertar um pouco mais, jejua. Né? E se apertar um pouco mais, fica procurando um lugar que faz campanha de oração. Aonde? Aonde? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sobe, morre, desce, morre, e faz volta. Né? Porque o sofrimento, quando ele chega, ele acorda. Por isso Paulo diz assim, que bênção, que graça foi concedida a nós sofrermos. Agora, sabe por que nós sofremos? Por causa de Cristo. Paulo diz, é por causa de Cristo. Não somente cremos nele. O Michael Horton, nesse livro Redescobrindo o Espírito Santo, diz, o Espírito Santo não é tímido, nem um operador freelance. O Espírito Santo não é tímido. E é no meio do sofrimento que nós temos essa intimidade, né, melhorada com o Espírito Santo, acrescida de grandes experiências, e sentimos Deus nos conduzindo, dirigindo a nossa vida, falando ao nosso coração, e dizemos assim, Senhor, como é bom ter essa intimidade com o Senhor. O sofrimento faz isso. E Deus trabalha. E Paulo diz, portanto, é uma graça que nos foi concedida. O comentarista chamado Joaquim Jeremias diz que isso é um passivo divinal. O fato de que essa graça nos foi concedida por Deus. E aí, Paulo, no versículo 30, conclui com o seu próprio testemunho. Ele diz, eu estou dando a vocês o imperativo de viver a vida cristã de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, olha o que ele diz no versículo 30. Tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Paulo não está dizendo, eu não estou chamando você para perceber que a caminhada cristã é uma caminhada em meio ao sofrimento, à dificuldade, com os adversários que estão tentando te intimidar, com os seus argumentos, tentando provar, né, que a vida cristã não vale a pena. Não estou dizendo para vocês que isso é algo que vai acontecer apenas com vocês, não. Olha para a minha vida, diz Paulo. Olha para o meu testemunho, olha para a minha caminhada. Filipenses capítulo 3, verso 17 e 18, um pouquinho à frente do nosso texto aí, ele diz assim, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, ou seja, ele não é o único. Tem muita gente que vive essa vida cristã exemplar. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, que se tem gente que é santa, assim, imita a Cristo Jesus, existe gente também que se distanciou do Senhor. Ele diz, e eu digo isso até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo.
Então, o destino dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o ventre, que é o seu próprio prazer. A glória deles está na sua infâmia. O fato de dizer, né? Essa vida cristã não vale nada, vocês estão perdendo seu tempo, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, nós temos que olhar para a nossa agenda e perceber que a nossa agenda está cheia dessas coisas apenas terrenas. A nossa preocupação é apenas com relação às coisas terrenas. Opa, tem alguma coisa errada. Não é errado termos preocupações com as coisas terrenas, né? Ou colocarmos isso diante de Deus em oração, né? Qual é o pai e mãe que não se preocupa com o futuro dos seus filhos? Isso é natural. O problema é quando isso é primazia da nossa vida. E Paulo vai dizer, e aí essas pessoas chegam a cair no erro de se distanciar da comunhão do povo de Deus, da unidade da fé evangélica, e achar que pode viver uma vida longe da comunhão, e isso gera nessas vidas falta de firmeza, e portanto acabam se perdendo na sua caminhada. E ele diz, e cuidado, que tem alguns até que andaram entre nós e que acabaram se tornando inimigos, e eu faço isso até, ele diz, chorando, inimigos da cruz de Cristo. Aí, a atenção dele se volta sobre a questão da autoridade. Já que o Senhor nos chamou para viver de modo digno do Evangelho, eu gostaria de indicar aí para você um outro livro, que é desse rapaz, Kevin DeYoung, Levando Deus a Sério. E ele diz, quando nós pensamos sobre essa nossa relação com Deus, com a autoridade espiritual da nossa vida, nós precisamos nos lembrar de alguns princípios básicos. Primeiro dele, toda religião repousa sobre a autoridade. Toda. Todos nós temos alguém ou algo para o qual nos voltamos como árbitro final das alegações de verdade. Todos nós. Para os cristãos, essa autoridade é a Escritura do Antigo e Novo Testamento. Portanto, a Bíblia nunca está errada no que afirma e nunca deve ser marginalizada como nada menos do que a última palavra sobre tudo o que ensina. Portanto, a nossa volta para a nossa relação com Deus não é uma espiritualidade vazia, é religare, é religião mesmo. Esse é o sentido da palavra religião, né? Religare, do latim. Reconectar com Deus. Então tem muita gente que fala assim, não, eu sou contra a religião. Não seja não. Se alguém está falando isso, não sabe o que está falando. Você pode ser contra uma série de expressões religiosas, né? Você pode ser contra uma série de fanatismos religiosos, mas não seja contra a religião, que a religião é religare, é conectividade, é irmandade, é lutar juntos pela fé evangélica. Nós precisamos uns dos outros. Isso é digno diante de Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós precisamos uns dos outros. Às vezes o outro é tão diferente da gente, mas a gente precisa dele assim mesmo. Às vezes o outro gosta de coisas que nós não gostamos, mas nós precisamos dele assim mesmo. Às vezes o outro canta de um jeito que eu não aguento, mas nós precisamos dele assim mesmo. Eu já tive a alegria de participar de um culto que sentou um sujeito atrás de mim que ele cantava tão alto e tão desafinado que ele desafinava uns 3 bancos à frente. Mas eu tenho certeza que Deus recebeu o louvor dele, porque era um louvor sincero, desafinado, mas sincero. Né? Mas isso é bênção. E quem nos diz sobre essa verdade é a palavra do Senhor. A autoridade final não vem de pastor, bispo, apóstolo, não. A autoridade final vem de Deus e da palavra de Deus. Então, eu vivo uma religiosidade porque a palavra de Deus diz. Eu vivo lutando juntos a fé cristã porque a palavra de Deus diz. Eu vivo amando ao próximo e perdoando o próximo e pedindo perdão ao próximo pelos meus erros porque a palavra de Deus diz. Porque se a palavra de Deus não fosse a autoridade da minha vida, eu ia achar até que eu não tinha erro algum. Mas como a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, então eu me acho também pecador e por isso sei pedir perdão, sei que não sou perfeito e caminho. Portanto, pergunta que não quer calar, né? O que eu levo para casa? Né? Paulo vai dizer, viva uma vida cristã de modo digno. E o que isso significa? Perseverança. Perseverança. Mas uma perseverança que não se intimida.
Uma perseverança que não cai nas armadilhas de um mundo que odeia Deus. Uma perseverança que sabe que os adversários são também pecadores que precisam da nossa oração, do nosso amor, do nosso testemunho e do nosso compartilhar do Evangelho. As pessoas que estão perdidas no mundo não são pessoas para serem odiadas, são pessoas para serem amadas. E nós temos que levar o Evangelho a elas, para que elas deixem de ser adversários e se tornem irmãos. Essa é a nossa missão, é isso que nós temos que fazer. Porque um dia, para quem se converteu aqui, né, na caminhada cristã segundo a graça de Deus, alguém também nos achou como campo missionário. E eu quero lembrar os irmãos de um sermão que nós tivemos muito bom aqui na igreja, de um pastor que disse: ou você é missionário ou é campo missionário, não existe outra opção. Eu achei aquilo fantástico. Então, nós precisamos ter uma perseverança que não se intimida. Não me venham com argumentos, com as evidências, né? Com as provas e os sinais da argumentação deste mundo, que a vida cristã não vale a pena, porque as suas evidências estão construídas em cima de visão e valores totalmente diferentes daqueles que eu acredito que emanam da palavra do Senhor. Portanto, a minha perseverança está na minha relação de intimidade com o Senhor, daquilo que emana da palavra dele como valor para a minha vida, e eu vou seguir em frente. Não vou me deixar levar pelas armadilhas que estão aí. Em segundo lugar, viver a vida cristã de modo digno significa que a nossa fé, ela não se abala. Tem dia que nós estamos com um pouco mais de fé, não é verdade? Tem dia que você acorda bem com a vida. Tem dia que você acorda dando glória a Deus, até pelo relógio que despertou. Obrigado, Senhor, aleluia, que noite maravilhosa, não é verdade? Mas tem dia que você acorda mal, mas a sua fé não pode se abalar. Deus continua sendo Deus, as promessas de Deus continuam valendo, Ele continua te amando, continua cuidando de você, vai firme. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. E importante, trazendo os seus feixes. Ou seja, está aqui o testemunho visível da perseverança, da unidade, da caminhada digna, que o próprio Senhor me capacitou, nunca se esqueça, é um verbo imperativo, me capacitou para viver. E eu não neguei esse chamado, não vacilei, sou perseverante. Palavras de Jesus, vamos ler juntos? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus avisou. Jesus avisou. Não é? Então, ai, Senhor, está doendo, as pessoas estão criticando, ai, Senhor, estão falando isso. Ah, tem hora que eu até tenho vergonha de me dizer, né, cristão. Cuidado. Não deixa te intimidar, não. Porque Cristo não se envergonhou de nós quando morreu na cruz pelos nossos pecados. E o próprio texto de Filipenses vai dizer isso. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, se humilhou, tornando-se obediente, até morte. E a morte de cruz. Resultado, Deus o exaltou. Deus o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Portanto, Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquela referência que nós não podemos perder. O caminho da perseverança, o caminho da fé. Isso fará com que sejamos mais fortes, unidos, felizes e vitoriosos. Felizes e vitoriosos. Porque juntos nós chegamos mais longe, pela graça do nosso bom Deus. Amém? Vamos orar. Eu não sei quantas vezes você tem enfrentado dificuldades aí fora para falar da sua fé, da sua caminhada com Deus. Quantas vezes a agenda terrena tem tido primazia na sua preocupação? Eu não sei. Também não sei quantas vezes você já foi firme na fé, um verdadeiro exemplo de vida cristã. Deus sabe.
Quantas vezes você recusou as armadilhas e disse, não vou cair nelas? Porque essas palavras são de pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, essa filosofia contrária à cruz de Cristo. Talvez você não tenha recebido nenhum tapinha, nenhum aplauso de ninguém pelo seu testemunho, mas Deus viu, Deus vê. E Ele recompensa com graça, com ricas bênçãos aqueles que são fiéis. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus sabe. Deus sabe da sua luta para manter-se fiel. Deus sabe. Ele te capacitou. Seja firme, corajoso, perseverante. E as bênçãos inundarão sua vida, sua casa, sua família. É uma bênção. O caminho da perseverança. O caminho da unidade. É uma bênção. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida aqui. Se existem irmãos e irmãs neste templo ou que nos acompanham pela internet, sofrendo, Senhor, com as evidências que esse mundo levanta contra a vida cristã, sendo tentados, Senhor, para deixar os valores, a missão, a visão do reino do Senhor. Deus, se existe alguém sofrendo esses ataques fortes, essas armadilhas, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que estas armadilhas sejam repreendidas pelo poder de Cristo Jesus. E que os teus filhos e filhas não caiam nessas armadilhas. Em nome de Jesus, guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos, Senhor. Senhor, se existem irmãos e irmãs perseverantes aqui, que sabem o alto preço dessa perseverança, que o Senhor continue trazendo força sobrenatural, mente sã, coração sadio, para enfrentar e continuar a sua caminhada com perseverança. Ó Deus, nos mantenha como um corpo unido, alegre, em comunhão, para a glória do Teu próprio nome. E edifica-nos na Tua palavra, para que possamos perceber que até mesmo, Senhor, os momentos de dificuldade são bênçãos, porque todas as dificuldades serão, como já foram, vencidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, onde o mundo vê perdição, que possamos ver salvação, para a glória do Teu próprio nome, para a alegria das nossas vidas. Pois oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.